Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Diná, eu estou juntamente aqui com meu esposo Odail. Olá, graças Estamos a aqui Deus. mais uma vez para falar com vocês sobre a palavra de Deus. Espero que vocês gostem e deixa aí os seus comentários e curte bastante, tá bom? Então vamos lá. No outro vídeo passado nós falamos sobre casamentos, sobre, né, um pouquinho da nossa história, e a gente ficou até mesmo de voltar para falar de novo desse assunto. Acabou que o tempo foi passando e a gente não conseguiu retornar e gravar novos vídeos para dar continuidade sobre o assunto da nossa vida. Mas hoje ainda nós não vamos falar sobre nós, né? Mas gostaríamos de estar falando sobre outro assunto. Eu mesmo, nesse momento, eu queria trazer um assunto que está gerando bastante comentário nas redes sociais, né? Tem bastante pessoas falando, que é sobre o caso daquela pastora que o marido tirou a vida da sua própria esposa, né? Sobre esse relato de tudo que está acontecendo. Eu estou vendo vários vídeos no TikTok, nas redes sociais, falando sobre, poxa vida, mas eles eram crente. Poxa vida, mas como que um pastor tira a vida de uma pastora, da sua própria esposa, e não sei o quê. Porque é crente não pode cometer esse tipo de pecado, né? Mas eu acredito que o meu esposo ele vai saber explicar melhor, né? Porque nós somos cristãos, eu sou uma mulher cristã, ele é o meu esposo, a gente é cristão. E não significa que porque nós estamos dentro da palavra de Deus, nós não vamos pecar, né? Não vamos praticar, não estamos sujeitos a cometer erros, né? Logicamente que quando nós conhecemos a palavra e nós acreditamos em Cristo Jesus como o nosso único e suficiente Salvador, o Espírito Santo ele não permite que nós possamos cometer certos absurdos como esses, né? O que eu entendo desse casal é que eles, por mais que pregassem a palavra de Deus, mas eles ainda não eram um salvo em Cristo Jesus para vir cometer tais atos, né, tão absurdos na vida, né? Tirar a vida da própria esposa. Então, eu acredito que quando crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador, não tem nem pensamentos desse tipo. Vou deixar agora com meu esposo, que ele vai explicar bem melhor para vocês. O novo nascimento, ele acontece uma vez só na vida do cristão e ele é para sempre, né? Todas as pessoas nascem em pecado. E elas vivem nesse pecado até conhecerem a Jesus Cristo. A partir do momento que ela conheceu Jesus Cristo, entregou a vida e se arrependeu dos pecados, isso é um poder que vem de Deus, do Espírito Santo, que faz fazer isso com a pessoa. E isso é um poder mesmo poder que operou na ressurreição de Cristo, né? O poder que transforma a pessoa numa nova criatura, né? Que é a conversão. Tem um texto interessante que a gente pode ler, João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Então, a todo aquele que crê no nome do Senhor Jesus Cristo, é dado o poder de se tornar filhos. Deus adota as pessoas como filho, quando Ele transforma a vida dela para uma nova criatura, né? Aí acontece a salvação. E a graça opera na vida dessas pessoas e faz com que elas vivam para Deus em santificação e verdade, né? Isso é um poder de Deus, vem do Espírito Santo. Não tem como ter um meio nascido de novo. Uma pessoa nasce uma vez só na vida. Então ela nasce, ela aprende a viver
A criancinha bebezinha, amamentada, ela vai com leitinho primeiro, depois ela começa a comer comida sólida, e isso aos poucos ela vai crescendo e aprendendo. Mesma coisa acontece com o novo nascido. Quando ele nasce de novo, ele não sabe nada do espiritual, porque as pessoas nascem na vida normal mortas espiritualmente, né? Sem o conhecimento de Deus, sem ter Deus na vida delas, na verdade. Então o filho de Adão é um filho debaixo da ira de Deus, um filho de pecado. Deus tem misericórdia, mas ele deixa a pessoa até que ele encontre a graça por meio do Senhor Jesus Cristo, por meio do sacrifício perfeito que foi na cruz, aconteceu uma vez só na vida dela, né? Então aqui existem também outros textos também que são bem interessantes para a gente estar lendo aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quando a pessoa passa a crer no Senhor Jesus Cristo, ela passa a ter a vida eterna. E isso acontece quando ela nasce de novo. Passou a crer, se arrependeu, nasceu de novo e vive para Cristo. Em relação a essa questão do acontecido atual na nossa época aqui, contemporâneo, né, que está bem visível nas redes sociais, como a minha esposa comentou, eu entendo que se não foi um propósito de Deus, uma coisa, atrocidade dessa, uma coisa terrível, absurda, abominável, não tem explicação para o que esse ser humano fez com a esposa. Por uma serva de Deus, se a gente pode dizer que isso seja verdade, né? Porque existe isso que a gente acabou de falar aqui. A pessoa nasceu de novo, ela tem uma predisposição para Deus. E a gente questiona, né? Infelizmente a gente questiona, será que ela nasceu de novo? Será que ela era realmente uma serva de Deus? Será que ela realmente tinha vida, né, de Deus nela? Eu não sei. Ele, né? Ou ele, porque ele é complicado. Foi ele que cometeu o ato. Exatamente. Né? Agora, isso é o propósito de Deus na vida dessa pessoa? Ela tinha que morrer dessa forma? Será? A gente vê um pouco também em relação aos cristãos que sofrem em outros países, né? Onde há perseguição. Aqui no Brasil a gente não tem esse problema. Por enquanto, graças a Deus, não temos esse problema de perseguição. Existem perseguições de forma informal, não tem assim, que nem na África, por exemplo, em determinadas regiões da África, as pessoas são mortas ali por ser cristão, simplesmente por acreditar em Jesus Cristo, por confessar a fé em Jesus Cristo. E os cristãos genuínos moram naquela região e sofrem o tempo todo mortes horríveis, são queimados, são mortos com tiro na cabeça, são várias dessas formas. E a gente fica observando, né? E na história da igreja também ocorreu várias mortes terríveis, né? Inclusive os cristãos eram jogados em arenas, né, pelos romanos, por diversão, para eles verem as pessoas morrerem ali por leão. O leão ia lá, devorava as pessoas cristãs só porque eram cristãos. Então, a gente viu uma coisa dessa aqui no Brasil acontecendo. Pode ser que Deus tenha permitido mesmo, né? A gente não sabe o que aconteceu no dia do ato que ela foi assassinada. Mas a gente pode ter ali alguma coisa que aconteceu espiritual no mundo sobrenatural, a gente não sabe. É o que vai acontecer daqui para frente, o que vai ser impactado na vida das pessoas ou da igreja no Brasil depois disso, né? Eu não conheço a vida dessa pastora, não conheço a vida do marido dela, mas a gente está acompanhando o que as notícias estão passando, né? Então a gente não pode julgar e também não pode falar se ela era ou não, né? Se foi de Deus ou não. Eu acho que com certeza, né? Ela era uma pregadora, né? Ela tinha, pela história, pelo desfecho da história, ela era uma mulher que ela era uma cantora evangélica. Ela levava a palavra e acabou que ela caiu ele armou, né? Contra a vida da própria esposa. Foi meditado, né? Então, assim, eu como cristã, como uma mulher cristã, que eu creio em Jesus Cristo, eu tenho uma fé, eu entreguei minha vida para Jesus, para viver para Cristo, eu sei que o Espírito Santo, ele passa a habitar em nós, entendeu?
Então tem certas atitudes que a gente sabe que a gente vai estar cometendo algo que vai contra a palavra de Deus, que a gente retrocede, que a gente volta para trás, a gente pensa antes de cometer, entendeu? Sim. Então eu chego a imaginar que pessoas que cometem tal atos é porque ainda não é um salvo em Cristo Jesus. Exatamente. Entendeu? Não é um salvo em Cristo Jesus, porque nós estamos sujeitos ao pecado, mas quando o Espírito Santo habita em nós, né, ele próprio, ele toca no nosso subconsciente de que aquilo não é o correto para se fazer. Então a gente crê mais ainda em nosso Senhor Jesus Cristo, e a gente não vai cometer coisas desse nível, né, tão absurdo assim. Exatamente. Né? Contra a palavra de Deus. Da parte do ser humano do sexo masculino que fez esse ato, né? Não sei o nome dele. O homem que fez isso, né? Você pode chamar de homem, não sei. Ele com certeza ele não tem Deus na vida dele. Ele não conheceu a Jesus, ele não sabe o que é. Ele tinha uma mulher cristã, que se dizia cristã, que cantava para Deus, que tinha, né, um chamado, né, para evangelizar por meio da música. E aconteceu o que aconteceu, né, por conta de ciúme, por conta de não aceitar uma separação. Então, isso é uma questão é um crime de pessoas que são psicopatas, né? Isso, de fato, é uma coisa, não é de Deus, de fato, né? Mas também não é só em relação a ela, são muitas outras coisas no meio evangélico que acontecem, né? Sim, sim. Como, por exemplo, a palavra de Deus hoje em dia, ela está sendo banalizada demais, né? Exatamente. As pessoas estão levando a palavra de Deus como se ela fosse brincadeira, né? Como se ela fosse uma coisa que todo mundo hoje em dia pode falar de Deus de qualquer maneira, né? Sim. Sem estudar, sem saber o que está falando. Exatamente. Né? Então eu acredito que existe muitas pessoas que ainda não conhecem verdadeiramente a Cristo. É o verdadeiro evangelho, na verdade. Ainda está com a trava nos olhos ainda. Sim. Né? O verdadeiro evangelho é esse, né? Que Jesus veio ao mundo e se entregou para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham vida eterna. Houve uma entrega ali do Senhor Jesus, por ele não ter pecado, por ele não ser um homem comum, por ele ser o próprio Deus encarnado. Ele teve o sacrifício dele por toda a humanidade. Então foi único, suficiente e agradável ao Pai, ao Deus único e verdadeiro. E não há outro sacrifício, é só esse, né? Pela fé cristã, pela Bíblia, a gente acredita nisso. Que Jesus Cristo veio ao mundo, viveu, morreu, ressuscitou e hoje vive para toda a eternidade, governando toda a humanidade, né? E aguardando a segunda vinda dele, para que a gente possa partir para a glória eterna e que tudo seja transformado, mudado, como diz a palavra, né? Tudo será renovado, a nova Jerusalém e a nova vida que vem do próprio Deus, a transformação eterna para sempre, né? A gente acredita nisso. E não existe coisa melhor do que você viver na presença de Deus. Exatamente, né? exatamente. Não existe amor maior, não existe vida. Se Sim. você ainda não conhece, você precisa conhecer, sabe? Eu desejo que toda a humanidade, sabe, conheça esse amor, esse verdadeiro amor, essa vida em Cristo Jesus, porque, gente, é espetacular, né? É uma pena que as pessoas não enxergam dessa maneira genuína, sabe? É uma vida maravilhosa viver com Cristo. Quando você passa a entender que Deus nos criou, nós somos criação única de Deus, né? Nós somos criação de Deus e que Ele nos criou para viver tão somente para a glória dEle. Exatamente. Somos nós que muitas das vezes nós passamos por grandes dificuldades, mas porque nós somos teimosos e não sabemos o que significa viver para a glória do Pai. Exatamente. Né? Tem um texto interessante que eu estou aberto aqui, que é João 4, a partir do 21. É um texto já conhecido, né, que a gente costuma ler muito para falar dos verdadeiros cristãos, né?
Aqui Jesus estava falando com uma samaritana, né? Ela era uma pessoa que não professava a fé dos judeus, né? Porque Jesus era judeu, ele veio dentro da cultura judaica. Então, os samaritanos não se davam com os judeus, né? E Jesus falou com a samaritana, né? O que já é interessante por conta disso, né? Ele estava com sede, ela veio dar água para ele. Aí tem toda aquela questão da água viva que eu te dou, né? Eu vou ler um texto aqui interessante que é assim, ó. Disse-lhes a mulher a Jesus: podeis crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai? Vós adorareis o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então é isso. Esse é os adoradores que Deus procura, aqueles que realmente adoram em espírito e em verdade. A gente não adora a Deus por conta do que Ele faz pra gente, por conta do que Ele dá pra gente, por conta do que Ele cuida em meios materiais, econômicos, financeiros, desse tipo aí. Não, é em espírito e em verdade. É simplesmente por a gente crer na palavra dele, que Ele deixou escrita aqui, que a gente vai... o novo nascido adora em espírito e em verdade, né? Esses são os verdadeiros adoradores, né? Que o Senhor procura, o Pai. Tá bom? Se você gostou do nosso conteúdo, não esqueça de deixar o seu like aqui no nosso canal, né? Compartilhar o vídeo com seus amigos, parentes, irmãos. Deixe nos comentários aí abaixo o que vocês gostariam de estar ouvindo, né? Aqui no nosso canal. E não se deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para a gente poder receber as notificações quando a gente postar um novo vídeo, tá bom? Agradecemos a quem ficou até aqui com a gente, né? Agradecemos. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Vamos falar também para vocês aí que se vocês quiserem orações, né, para vocês, para a família, né? Sim. Coloca aí o nome daquele parente, daquela família que está precisando, daquele filho, do pai que está precisando de oração. Coloca aí nos comentários que a gente vai estar orando, tá bom? A gente é simples, é um vídeo simples, é um começo, espero que vocês gostem, para que a gente possa trazer mais conteúdos interessantes. A gente tem bastante coisa para apresentar para vocês, mas assim, tudo muito simples, né? Sim. Que vocês possam acompanhar e de repente estar estudando, aprendendo com a gente e nós estarmos aprendendo também com vocês, tá bom? Amém. Quero agradecer, muito obrigada. E é isso aí, curte, compartilha. Vamos levar a palavra de Deus para mais lugares onde está precisando ouvir a palavra de Deus. Tem muitas pessoas aí que estão realmente precisando ouvir a palavra de Deus, ouvir uma palavra de fé, sabe? De apoio, né? Então vamos compartilhar, tá? Muito obrigada. Amém. E não se esqueçam, hein? Deus procura os adoradores, verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Amém? Muito obrigada. Tchau, Boa noite a todos. Tchau, tchau. Deus abençoe. Sobre o que nós vamos conversar hoje?